Estimadinho, então, e a plástica, onde é que ela entra nisso? Porque, claro que hoje um cartão de visita é um belo sorriso. E para mim, a pessoa hoje com um belo sorriso vale tudo, independente se é homem, se é mulher. Evidente. Agora, a plástica facial caminha junto? Na verdade, assim, os ossos da face é o que dá todo o suporte, os ossos da face é o que dá todos, e os dentes é o que dá todo o suporte para uma boa feição, para um bom suporte de lábio, uma boa projeção de nariz, para uma boa projeção de pele. Então, assim, a plástica facial, a cirurgia plástica feita pelo cirurgião plástico, muitas vezes caminha junto, sim, porque pacientes que têm uma atrofia, ou seja, uma diminuição desses ossos da parte de baixo, da parte de cima, que tem falta de dentes, que tem uma série de fatores agregados, acaba também influenciando muito na face e acaba prejudicando a face desse paciente. E quando a gente devolve a posição, o sorriso mais harmônico, um sorriso mais estético para esse paciente, acaba muitas vezes praticamente fazendo uma plástica sem necessidade de uma plástica daquela de esticar, mas sim muitas vezes apenas devolvendo os dentes para uma posição natural. Então hoje o odontólogo ele tem uma conversação muito forte com o cirurgião plástico. Nesses casos de... Sim, muitas vezes. Hoje até, na verdade, existe uma área em conjunto que até a gente está tratando. Hoje a gente tá aplicando muitos casos de toxina botulínica, que é, na verdade, aquela mesma usada para rugas, mesmo usada... Hoje está sendo muito indicado, principalmente a parte de sorriso gengival. Hoje, na verdade, tem muitos pacientes que sorri e mostra muita gengiva. Às vezes mostra o dente e mostra muita gengiva. Então a gente pode aplicar essa toxina botulínica para esse sorriso gengival. Toxina botulínica que a cirurgia plástica usa aqui, a gente usa nos massetes e nos temporais para evitar aquela placa, paciente que tem bruxismo à noite, range os dentes. A gente usa essa toxina exatamente para quê? Para diminuir a efetividade desses músculos e muitas vezes preservar a saúde dos dentes. Essa toxina é o quê? É injetável? Na verdade é um líquido que faz com que a musculatura diminui aquela hiperatividade muscular que ela possui. No entanto, que é a mesma questão que é usada também para a testa, para aquelas... Quando você falou a gengiva, quando aparece muito, isso, muito grande. E eu lembrei de uma situação. O jogador de futebol, você que é vascaíno, o Ronaldinho Gaúcho. Sim. Que eu vi esses dias uma imagem, deve ter feito algum tratamento que mudou muito para melhor. Para melhor, ele, até na verdade a gente acabou faz uns 90 dias, eu acabei de comprar um equipamento que vem da Alemanha. É um equipamento que permite a gente escanear os dentes na boca, sem aquela necessidade de moldagem. É um escaneador que, como se fosse um scanner realmente. Um scanner. Que ele escaneia a boca do paciente, a gente joga ele num sistema, e esse sistema a gente consegue planejar todos os dentes e fazer eles em cerâmica. Tem uma mini fresadora, como se fosse uma mini CNC dentro do consultório, que fresa esses blocos cerâmicos na hora, sai, e a gente já consegue deixar as peças em cerâmica, que antes demorava de 1 semana até 3 semanas para ficar pronta, praticamente no mesmo dia. Estou falando isso porque o Ronaldinho Gaúcho passou por um tratamento, exatamente por um colega que também possui esse equipamento, atende em outro estado, e realmente ele teve uma mudança no sorriso muito grande, e ele passou exatamente por essa sessão de tratamento no SEREC. Até, na verdade, foi matéria de reportagem e tudo mais. Eu vi numa revista ou no jornal e me chamou a atenção, que não é o sorriso do Ronaldinho que a gente conhece. Sim, ele alterou todo o sorriso, mas através desse equipamento e dessa função. Mas ficou um verdadeiro, é verdade, não é o Ronaldinho Gaúcho, é um baita jogador de futebol, sim, mas ficou um espetáculo. A fisionomia dele, bucal, que mudou totalmente. Mudou para um espetáculo. É por isso que eu digo, a função estética do sorriso muitas vezes influencia em toda a face do paciente. Muitas vezes os pacientes que vão começar o tratamento, até a gente fala brincando assim, te prepara porque no final do tratamento vai ter que mudar a identidade. Porque na verdade o paciente muda às vezes toda a feição, e não muda só a estética, muda a autoestima. Então o paciente se sentindo melhor, às vezes ele se coloca melhor para os outros, não porque ele quer se colocar, mas porque ele se sente melhor. E, na verdade, isso acaba sendo uma bola de neve e tudo acaba mudando na vida desse paciente. E a pessoa com um sorriso que não lhe agrada, ela também tem a sua timidez em função disso, né? Natural. Não gosta de ser fotografado, não gosta de ser filmado. Enfim, as pessoas têm uma certa
rejeição consigo mesmo em função de uma dentição que não é bonita, é isso? Muitas vezes tem pacientes que chegam para a gente, muitas vezes até emocionados, até achando assim, não consigo tirar foto em aniversário, em festa de final de ano, em festa de algum colega, eles querem tirar foto, eu estou sempre muito acanhado, estou sempre muito restrito. Então isso não é uma queixa incomum, é muito comum. A gente que está no dia a dia do consultório, da clínica, a gente sabe quanto isso acontece e quanto isso é comum. Na verdade, isso acontece todo santo dia. Todo santo dia, né? Quando você falava esse aparelho que você trouxe, importou da Alemanha, ele já deixa a cerâmica pronta. E onde é que fica o protético nessa aí? Porque o protético é o que projeta esse tipo de trabalho de cerâmico e tal, do implante, que nós vamos chegar lá de boa. Mas onde é que fica o protético, então? Pois é, na verdade, essa função desse produto, desse equipamento que se chama CEREC, ele tem a função do quê? Ele tem a função não de acabar com o trabalho de alguém, mas sim com a função do quê? De eliminar a moldagem, porque hoje a moldagem, ela causa um erro, uma possibilidade de erro no ato da moldagem e no ato do vazamento daquele gesso. Quando você escaneia em boca, você tem uma precisão muito maior. Então, a qualidade disso aumenta. O tempo diminui, porque quando você tem que terceirizar esse tipo de processo... Que vai para laboratório, né? Normalmente para fora e tal, né? Normalmente para fora, acaba aumentando o tempo de fazer esse tratamento. E principalmente a qualidade, esse equipamento é um equipamento que, aqui no estado existem 4 ou 5 equipamentos. No Brasil, acho que em torno de 100 ou 150 equipamentos no total, no Brasil todo. Rio do Sul só o seu? Rio do Sul só o meu. Só o meu. No Alto Vale só o meu. Na verdade, eu acho que tem um em Florianópolis, um em Blumenau, tem outros, mas afinal de contas. E o estimado Rodrigo, o profissional hoje ele tem que investir muito, não só na imagem, porque o profissional ele também tem que ter uma dentição que é um piano, é verdade, eu sempre falo de piano. Quando o piano está bonito, tudo é mais maravilhoso, né? Ele tem que estar investindo nele, no visual dele, tem que estar investindo também nessa modernidade tecnológica e que custa vultosas somas de dinheiro, evidentemente. Custam e, na verdade, o equipamento, esse tipo de equipamento sempre é muito caro. E além do equipamento, o treinamento para tu poder lidar com ele é um treinamento muito caro. Porque assim, hoje, na verdade, você precisa, para fazer esse tipo de treinamentos específicos, que aqui no Brasil ocorrem na maioria em São Paulo e fora do Brasil, que esse equipamento é na Alemanha. Então é aquela história que eu estava lhe comentando no começo. O Brasil tem hoje uma odontologia de ponta? Tem uma odontologia de ponta quando ela é somada a uma odontologia americana, a uma odontologia europeia, mas sozinho, o equipamento nosso, hoje, isso é para todas as áreas, acredito, não só na nossa área, na área também, médica, também. Tu precisa muito de equipamento de fora, tu precisa muito de tecnologia de fora. Então hoje, a nossa odontologia é de ponta, de maneira geral, mas são pontos específicos. Tem que agregar valores exteriores. Tem que agregar. Se não agregar, quem disser que a odontologia hoje, nossa nacional, sem usar esse tipo de material, não se consegue fazer. E esse treinamento você foi fazer fora, então? Na verdade, a gente fez o treinamento em São Paulo, no início do ano estamos indo fazer o treinamento na Alemanha, que é o segundo passo desse, fazem 90 dias. Então você não está usando esse aparelho? Estou usando. Já está usando? Já estou usando, porque a primeira fase do treinamento é em São Paulo. Eles pedem para que a gente espere 6 meses, aproximadamente 180 dias, para daí fazer o treinamento da Alemanha. Por quê? Porque o treinamento da Alemanha já precisa ter um tempo maior de manuseio do equipamento, é um treinamento mais aprofundado, digamos assim. Por exemplo, a gente começa com casos menores para ir para casos maiores. Para ir evoluindo, né? Evoluindo. A gente está fazendo casos menores com ele nesse momento. Num segundo momento, esses casos maiores precisam passar por esse treinamento lá.